Vamos continuar a segunda parte desse episódio sobre dieta cetogênica e receitas. Então, eu vou esperar as pessoas irem entrando e assim que a Marcela entrar, eu já vou chamando ela. Eu sabia que a gente ia ter duas partes. Eu imaginava, né, Marcela? Eu imaginava que a gente Oi. teria duas partes, porque Mas esse assunto é bom demais. A gente faz a terceira também. gente, se vocês puderem, até meia-noite estaremos aqui falando sobre dieta cetogênica. Então, olha, já que a gente está com mais tempo, teve uma pergunta lá atrás que a mãe falou assim, do Felipe. Falou assim, eu não assisti a outra live. Então, a outra live, ela fica aqui no meu Instagram, no IGTV, mas eu posso mandar para vocês. Então, eu te mando, tá? Acho que é Felipe Joia Rara. Aí eu te Tá, mando a live, porque eu acho que é super interessante a gente pegar todos os assuntos, porque senão a gente também perde tempo que a gente tem para falar desse novo tema que a gente está falando hoje. sim. Perguntaram, a minha pergunta é assim, e se a criança tiver uma virose? Se ela tiver vômito e se ela tiver diarreia? Porque o que eu penso? Se eu tenho vômito e tenho diarreia, eu posso, se eu comer mais gordura, eu posso piorar do meu vômito e diarreia. O que geralmente recomendo? O que geralmente você faz? É. E isso também pode predispor, às vezes, a criança, a pessoa a ter escape de crise, pode variar também a questão da medicação. Infelizmente, assim, a gente não poderia interromper a dieta cetogênica a termos de sair 100% só naquele período. O que a gente pode fazer é prorrogar um pouquinho mais a dieta. Então, você fez uma refeição agora, que foi 8 horas da noite. Não, deixa eu dar um outro exemplo. Você fez o seu café da manhã, 7 horas da manhã, e o seu almoço era meio-dia. Prorroga um pouco o almoço. E aí, nesse momento, você pode conversar com o nutricionista e ele vai te passar uma fração menor da dieta. Então, você não vai fazer uma outra refeição, às vezes numa fração 4:1. Mas você poderia reduzir um pouco a fração da dieta e reduzindo a fração, isso poderia propiciar uma Uma melhora do melhora. desconforto. Tá. Mas isso seria temporário. E a questão da hidratação é muito importante. Voltar a dizer que não é necessário interromper ou reduzir o aporte hídrico da criança. O aporte hídrico, principalmente nesse momento, precisa ser otimizado. Tá? E tem alguns remédios também, né, Marcela? Por exemplo, é sempre bom conversar com a nutricionista, porque tem alguns medicamentos, xarope de tosse, alguns medicamentos que têm uma quantidade considerável de carboidrato, né? Isso aí a gente precisa mudar. Então, o neuro, quando encaminha para o nutricionista, ele já vai. Se é um neuro que trabalha bastante com a cetogênica, ele já manda para o nutricionista essas medicações já substituindo tudo que era xarope por comprimido. Porque o xarope é docinho, então ele tem muito açúcar. Caso contrário, o nutricionista ele vai retomar todas as medicações que a criança toma, ou o adulto, e nesse caso, quando é xarope é criança, né? Sim. E aí, nesse caso, o nutricionista já identificou que tem uma medicação, e aí ele fala para o paciente assim: olha, volta com o seu neurologista, diz para ele então que só está faltando mudar essa medicação para comprimido. O neurologista aceita super bem, ele sabe que isso é necessário para a dieta ser efetiva, né? Então, E assim, e quando tem, por exemplo, tem um pediatra que acompanha, ou tá com tosse, vai para o pronto-socorro, e daí o médico de lá não sabe que está fazendo dieta cetogênica, se prescrever algum xarope, algum medicamento, entrar em contato com o nutricionista ou com o médico neurologista, que ele vai te falar se pode utilizar ou não, né? Acho que isso é bem isso. prudente também, É, né, Marcela? Aqui, é, e não, só para complementar, porque às vezes a pessoa, mas eu tô com febre, meu filho tá com febre, eu posso dar qual medicamento? O nutricionista ele nunca vai dizer,
Mas ele vai falar assim, converse com seu neurologista, mas a princípio o farmacêutico ele também poderia auxiliar na questão de, olha, tem esse comprimido, tem a mesma dosagem, o mesmo princípio ativo, e é a melhor opção pensando que não tem carboidrato. O que acontece às vezes, Elaine, é que o carboidrato, na composição ou do alimento ou do medicamento, ele não vai estar escrito assim na composição, né? Carboidrato ou Uhum. glicose, ele vai ter vários nomes, outros nomes, sucralose, maltitol, enfim. E aí, às vezes, o médico ou a pessoa que foi comprar, ela não identifica muito bem quais são esses carboidratos. E é normal, porque são muitos nomes. Então, às vezes, só confirmar com o nutricionista quais são esses carboidratos. Às vezes, no dentista tem essa dúvida também. Ah, eu vou usar flúor. O flúor, qual é o flúor? Ele tem carboidrato, não tem? Então, pedir para o dentista dar uma olhada lá na composição para a gente evitar isso, né? Sim. A Bruna de Azevedo perguntou: o Luftal pode ser utilizado? Então, em gotas não, porque ele vai ter o carboidrato. Agora, em comprimido, sim. Agora, só precisaria ver para o peso da pessoa qual seria a dose. Um comprimido, meio. Tá. A Dai tinha perguntado na outra e eu queria deixar essa pergunta. A dieta pode perder o efeito que teve no início do controle de crises com o passar do tempo? Perdeu o efeito, não. A ideia o que pode acontecer é assim, às vezes a criança ela está numa fase também de crescimento, ela ganha peso, precisa ajustar a dose da medicação, então isso tudo está envolvido. E tem uma outra questão que é assim, tudo que acontece, se a criança tem crise, se a criança passa mal, se a criança vomitou, teve diarreia, qualquer coisa, aí os pais eles tendem a associar com a dieta cetogênica. Então, tudo que acaba acontecendo com a criança, é culpa da dieta cetogênica. Aí corre lá para o nutricionista e fala: olha, meu filho tá assim. Às vezes não é. E tem uma coisa que tem acontecido hoje, que você sabe também muito bem, que é algumas pessoas, o controle de crise de algumas pessoas está um pouquinho alterado por conta desse período de É. pandemia. Estão mais estressadas, mais ansiosas, e esse limiar para a crise ele está um pouco alterado. Então, então, não necessariamente a culpa da dieta, mas é um contexto que envolve tanto a pandemia, tanto quanto o peso da criança, dependendo da idade dela. E eu acho que Mas por isso que é pode falar. importante fazer o diário de crises, né? Ah, Porque super. para a gente conseguir também identificar outros fatores. Então, os fatores de, neste dia aqui, eu tenho um paciente que no domingo sempre tinha crise, e era só no domingo, porque uma Ah, tia, um familiar, que era uma pessoa que irritava muito, perturbava muito ele, e daí a gente conseguiu identificar com o diário de crises. Então, o diário de é o crises nosso é material de trabalho, né? fundamental. É E fundamental para a para a gente pessoa conseguir. também. Às vezes a mulher percebe que ela tem mais crise em algum período, às vezes perto de menstruar, ou porque toda vez, olha que importante isso, toda vez que vai na casa da avó, tem crise. Por quê? Porque aí às vezes a avó ela tá dando com o coração partido, Um partido não, doce. querendo fazer o bem, tá É. dando um doce para a criança. E às vezes você identificou que ela tem crise toda vez que volta da casa da avó. É. Nascimento dos dentinhos, a Lidiane tá falando. Tá, Porque a sim. Malu teve crise, né? Porque o dentinho tá crescendo, fica mais irritado. Você pode explicar até para a Lidiane aqui, aproveitar, Elaine? Por que será que a Gente, pessoa tem aumento de crise nesse período? então, assim, eu já escutei de um dentista amigo meu falando que se os adultos tivessem erupção dentária, ficariam de cama por dias, por meses, porque é doloroso. O dente saindo da gengiva é doloroso. Então a criança tem dor, coça, incomoda. Então isso pode ser uma dor, a dor da erupção dentária. Tanto é que o nascimento dos dentes pode até dar febre, né, Marcela?
Então, Sim, todo esse efeito pode ter crise, sim. Então, ela tá falando que tá sofrendo com isso. ela tá. Mas assim, mais passa, É viu? passageiro. Mais passa, É o que eu Lidiane. falo, vai É, passar. porque eu tô te falando assim, é uma coisa que eu te falo, que o meu amigo dentista falou, que se a gente, que adulto tivesse erupção dentária, não ia aguentar, mas todo mundo passou por isso. Todo mundo que tem dentinho passou por isso. É, Então, passa. Então, aguenta firme aí, Lediane, que você aguenta. isso aí. Só mais uma coisa que perguntaram aqui pra gente, acho que foi no anterior, que tipo de epilepsia tem indicação de dieta cetogênica? Na verdade, são todas as epilepsias de difícil controle medicamentoso, que são aqueles 30% que eu comentei logo no início. Embora alguns tipos de encefalopatias epiléticas tenham uma resposta um pouco superior, a gente considera 70% de controle de crise, que seriam síndrome de West, síndrome de Dravet, de Duzi, Lennox caiu, Nossa. né? Tá para 50%. Esclerose tuberosa, GLUT1, deficiência de piruvato deshidrogenase. Esses diagnósticos tendem a ter uma resposta um pouco mais superior do que uma epilepsia de etiologia desconhecida ou uma epilepsia cuja etiologia é de origem de alguma malformação cerebral, por exemplo. Que daí a indicação seria um procedimento cirúrgico. Precisa ser avaliado, né, Marcelo? Porque Isso, se um procedimento cirúrgico ele tiver uma resposta melhor, a indicação do procedimento cirúrgico ele aparece antes da dieta cetogênica, né? isso mesmo. Geralmente, quanto tempo dura o tratamento? Renato perguntou. De 2 a 3 anos. Se for uma síndrome de West, que é aquela síndrome do lactente, da criancinha logo na primeira infância, né? Sim, Dos 3 meses aos 10 meses, né? sim. A pessoa ela pode fazer por um período menor. Poderia fazer por 6 meses a dieta, e isso também vai ser avaliado. Mas para síndrome de West, 6 meses, muito, em alguns casos, é efetivo. Ó, Sim. minha prima entrou. Prestigiando você, Marcela. É, É. Olha, e eu penso nas minorias, sabe, Marcela? Sou dessas. Porque eu acho que é importante também a gente falar disso, já que a gente não falou em outra situação, na outra live. Tem algumas pessoas que têm restrições relacionadas à religião. Então, por exemplo, não come carne de porco, algumas religiões. E eu pensei numa família judia. Como que funciona a dieta cetogênica? então, uma pessoa que mora numa família, né, um judeu, a alimentação dele é baseada nos preceitos kasher ou kosher, que significa o quê? Você não pode misturar leite com a carne, né? Isso desde o acondicionamento, no preparo, com os utensílios. E se você come a carne, por exemplo, você vai ter um período aí, dependendo de 6 horas, para poder consumir um alimento lácteo, por exemplo. Então, na dieta cetogênica, e aí na alimentação kasher, tem alguns alimentos que são considerados neutros. Então, por exemplo, o peixe, o ovo são alimentos neutros que podem ser consumidos com outros também, que seriam as frutas, legumes e verduras. Então, se você fizer uma refeição com carne vermelha, aí não conseguiria fazer uma cetogênica, porque você teria que colocar só óleo vegetal, aí não vai ficar gostoso em termos de palatabilidade. Agora, se você fizer uma cetogênica kasher, que você vai colocar um peixe, por exemplo, com creme de leite, um legume, uma verdura, aí tá ok. E aí tem uma outra questão em relação a kasher, que é sobre o cuidado com os alimentos. Então, a questão de limpar, higienização dos alimentos, eles prezam muito isso.
Então, às vezes, a couve-flor, que é um alimento que você tem um pouco mais de dificuldade de identificar se tem bichinho ou não, são alimentos que eles não têm muito costume de consumir, né? Se tiver algum judeu aqui que puder fazer O testemunho, essa... falar pra gente como que faz. Porque eu não sou, mas eu também nunca fiz uma cetogênica kasher, mas Eu te faço cada esses são os pergunta, princípios. né, Marcela? Mas, embora eu nunca tenha atendido, mas o princípio é o mesmo. Sim, e eu acho que o mesmo princípio vale, então, para quem é vegetariano e quem é vegano. Dá para fazer dieta cetogênica para quem é vegetariano e para quem é vegano? Dá. Dá para fazer. Olha só, eu vou falar primeiro do vegetariano. O vegetariano, a gente tem algumas classificações de vegetariano. Então, você tem um vegetariano ovo-lacto vegetariano, que consome leite e ovos. Você tem o ovo vegetariano, que só consome ovos, né? O lacto vegetariano, que só consome leite. Todo vegetariano, nenhum vegetariano vai consumir as carnes, tá? E aí, E só um pouquinho. Carne inclui peixe, porque eu tenho uma amiga que é vegetariana e as pessoas falam assim: ah, mas peixe você come, nem né? peixe? Não, Nem peixe você come? Vegetariano não come peixe. Não come peixe, frango, carne vermelha, carne suína, bovina, não come, tá? Aí, então, é o seguinte. Se você quiser fazer uma dieta vegetariana cetogênica, tá super tranquilo, porque você vai comer ovo, você vai comer sua maionese, sua fonte de gordura, tá ok. Aí, se a gente for para uma dieta vegetariana estrita, não é restrita, tá? É vegetariana estrita, que a gente pode dizer que é uma dieta vegana. A dieta vegana ou vegetariana estrita, ela não tem incluída nem leite, nem ovos e nem as carnes. Então aí fica um pouco mais difícil. Dá para fazer? Daria no seguinte sentido, se você utilizasse alguma proteína vegetal. As proteínas vegetais, elas são a base como se diz? De arroz, de ervilha, e aí é possível, embora elas tenham uma quantidade de carboidrato. Então, numa porção, ela tem aproximadamente de 3 a 5 gramas de carboidrato. Então, às vezes, uma vegana 4-1, a gente não consegue atingir. Mas talvez uma 3-1 a gente consiga. E não necessariamente você precisa chegar no 4-1 para ter controle de crises, né, Marcela? Às vezes a criança ela fica numa 1-1, ou a criança adulta numa 1-1, 2-1 e tá com as crises controladas. Então, a gente chega na 4-1 naqueles casos em que você já tá na 3-1, continua tendo crise, você fala assim, eu ainda tenho mais uma etapa. Você vai para 4-1 para ver se você tem um resultado. Deixa eu só ver. Perguntaram aqui também. Qual o critério que usa para determinar o tempo de tratamento? Acho que a Marcela já respondeu. Assim, no geral, na maioria das vezes, de 2 a 3 anos, né? Mas Isso. em alguns casos, menos tempo. E também o em alguns critério casos... também a gente pode levar em consideração tanto o diário de crise, por isso que a gente sempre enfatiza isso, né, Elaine, sobre o diário Sim. de crise, a importância, e também em relação a algum exame, o eletroencefalograma, ele poderia auxiliar, né? O que você acha? Não, pode ajudar. E assim, porque existem também alguns tipos de epilepsia, a gente vai falar isso numa live daqui a algum tempo, que alguns tipos de epilepsia que não tem crises clínicas, o eletroencefalo que é alterado, que é a POX, que é o estado de mal durante o sono, né? Ponta onda contínua durante o sono. Então, você não vê as crises clínicas, mas você tem o eletroencefalo todo alterado. Então, a melhora do eletroencefalo ou a normalização do eletroencefalo pode ajudar a gente, né? Isso. Tem uma pergunta aqui que perguntaram sobre dieta cetogênica para outras condições. Perguntaram sobre hiperatividade, sobre autismo, e eu vou dar um spoiler aqui, Marcela, posso? Vai lá. Eu fiz um desafio para Marcela, na verdade. Eu falei, vamos falar sobre dieta cetogênica em outras situações. Porque quando você vai procurar e estudar dieta cetogênica,
Tem alguns estudos falando sobre tumores, tem alguns estudos falando sobre Alzheimer, tem alguns estudos falando sobre Autismo, distúrbio autismo, do sono. isso, distúrbio de sono. Então, eu falei, Marcela, vamos fazer uma live sobre essas outras utilizações de dieta cetogênica. Ela mais Tá aqui o louca que eu, spoiler. combina... Ela mais louca que eu aceitou, né? É isso aí. Então, a Vamos gente vai falar estudar sobre muito para isso. fazer a live. Porque Isso assim, é muito louco. sim, porque o que é consagrado, a dieta cetogênica, ela está já consagrada para epilepsia desde 1921. Então, vai fazer 100 anos no ano que vem que a dieta cetogênica é indicada. O primeiro artigo para tumor e dieta cetogênica foi publicado em 95. Então, é tudo muito recente. Então, de fato, o Sim. embasamento científico é para epilepsia. Tá? Então, as outras condições, elas estão crescendo, tá? Isso está crescendo. Então, acho que vai ser uma live bastante enriquecedora. Você foi muito corajosa, Vai Elaine. ser. E eu também, por aceitar o convite. Te falo. Para ser minha amiga tem que ser assim, muito corajosa. E daí eu queria te pedir para você dar uma dica de livro ou site. Você até falou do livro da Cláudia, né? Que eu vou deixar depois. Mas tem algum site que você recomenda que a gente pode achar algumas, na verdade, eu acho que assim, algumas dicas de receita para você discutir com a sua nutricionista, né? É Ah, isso? tem! Dicas de receita? Isso. Tá. Tem o site do Instituto Ceto Brasil João e Maria. O Instituto Ceto Brasil é a primeira organização não governamental de dieta cetogênica do Brasil. Então, ela foi fundada em 2016 e entrem no site, eu vou falar aqui, mas não tenho certeza, é www.institutocetobrasil.org.br. Lá tem algumas receitas muito bonitas que, por sinal, a Cláudia Rocco, que também auxiliou no cálculo dessas receitas. Então, tem lá algumas. E tem no site também de empresa, que tem algumas receitas com a fórmula cetogênica, que já tem lá. Mas o nutricionista, ele já tem essas receitas, ele vai passando também para os pacientes. E assim, eu queria Sim. também falar Ó, a da Lid está Associação falando que Brasileira de Epilepsia, que é uma alternativa de site para você ler sobre epilepsia. Não ler só na internet, no Google lá. são as fontes confiáveis Com, de informação, né, Marcela? Eu acho que com certeza. hoje em dia, assim, é impossível um paciente chegar no consultório do nutricionista ou até no consultório médico e não ter procurado alguma coisa na internet, né? Ah, sim. Então, não tem jeito, isso é impossível de acontecer, é muito raro. É. Então, o mais importante para a gente, quando a gente vai buscar informação na internet, é buscar em fontes confiáveis. Então, a Associação Brasileira de Epilepsia, a Liga Brasileira de Epilepsia, o Instagram da doutora Elaine, o Instagram da doutora Isso aí. Marcela, são fontes. Nutri.marcela.gregório. Isso, são fontes confiáveis de informação, porque a gente estuda bastante para poder dar a melhor informação para vocês. Ai, com Gente, certeza. acho que vamos acabar, Marcela, mas a gente tem um segundo encontro com a doutora Marcela para a gente falar sobre outras indicações de dieta cetogênica, que vai ser um desafio para a gente. Eu estou estudando, você também tá, né, Marcela? Sim, Para a gente conversar bastante. sobre isso. Queria que você fizesse suas considerações finais para a gente dar um tchau pro Tá. pessoal. Bom, eu acho que a minha mensagem principal se for proposto para o seu filho ou para você fazer um tratamento com dieta cetogênica, a gente tem medo, a gente tem receio, mas os desafios estão aí para a gente superá-los, para a gente crescer, evoluir. Então, se isso for proposto, encara como uma opção muito positiva, porque isso pode te trazer resultado. E se não trouxer, parabéns porque você conseguiu, você
seguiu um percurso que era tentar fazer a dieta cetogênica. Se não deu certo, não tem problema. Isso também não significa que se hoje não deu certo, mais para frente não vai dar. Então, eu acho que esse é o meu recado principal. Tenha muita fé, eu acho que isso é uma questão muito importante também. E siga em frente, não olhe para trás. E se tem gente que fala alguma coisa que te leva para baixo, que te desanima, que te deixa mais inseguro, talvez essas pessoas não seja o melhor momento para você ouvir essas opiniões. Então, pergunta para o seu nutricionista, para o seu médico, se tem algum paciente que você poderia contatar e que pudesse te dar uma força. Eu acho que é isso. Não, perfeito. Porque opinião todo mundo dá para tudo, né? É, Mas assim, para saber o que está acontecendo dentro da casa e saber o que é importante para essa família, eu acho que só mesmo os profissionais que estão trabalhando e a própria família. com certeza. Então, isso é fundamental. Marcela, queria muito agradecer a sua presença. Eu que Você, agradeço, eu, Elaine. eu Fiquei cada, super feliz. cada vez que eu converso com você, eu te admiro mais ainda. E, Ah, obrigada. e a gente vai se falando de novo e a gente vai ter uma live. Esperem a data, que a gente vai falar a data. A gente não vai dar todo o spoiler assim, né, Marcela? Não é assim Vamos também. por partes. A gente Vamos vai fazer fazer um charme. um charme. Então, tá Elaine, bom. obrigada, viu, pela oportunidade. Eu acho que é muito bacana a gente perceber neurologistas que, de fato, dão devido valor para a dieta cetogênica, ao invés de ficar tentando tantos fármacos que já visualiza a dieta cetogênica como uma opção de tratamento. A gente não perde tempo. Então, profissionais como você são super importantes para a qualidade de vida dos pacientes. Obrigada, agradeço muito. Marcela, um beijo, bom Um descanso, boa beijo. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Essa foi a live com a Marcela. Gente, eu admiro muito a Marcela, eu gosto muito dela como pessoa e como profissional. Fico muito feliz toda vez que converso com ela. Queria agradecer a todos vocês. A gente teve muita gente hoje aqui conversando e pedindo informações e fazendo perguntas. Queria agradecer a presença de todos vocês e avisar que quinta-feira que vem a gente vai ter uma live com o Dr. Alex. Novamente ele vai estar aqui e a gente vai falar sobre cefaleias. Então, o tema que vocês tanto pediram vai vir aí na quinta-feira, tá? Valeu, Janete. Valeu, Gisele. Beijo, Jonathan, meu marido maravilhoso. Tchau, Betânia. Oi, Joana. Tchau, pessoal. Um beijo. Até quinta.